Sermão O Grande Julgamento, pregado nas sessões de tribunal, em Bedford, na sexta-feira, 10 de março de 1758, por John Wesley. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas? Quantas circunstâncias concorrem para aumentar a enormidade da presente solenidade? O concurso geral de pessoas de todas as idades, sexo, posições e condições de vida, desejosamente ou não reunidas, não apenas das partes próximas, mas das partes distantes, criminosos, rapidamente trazidos, e não tenham como escapar, oficiais, esperando em seus vários postos, para executar as ordens que nós tão altamente reverenciamos e honramos. A ocasião, igualmente, desta Assembleia acrescenta não uma solenidade pequena dela, ouvir e determinar causas de todos os tipos, algumas das quais são da mais importante natureza, das quais dependem não menos do que a vida ou a morte que revela a face da eternidade. Foi sem dúvida com o objetivo de aumentar o sério sentido dessas coisas, e não, nas mentes do comum apenas, que a sabedoria de nossos antepassados não desdenharam indicar, até mesmo diversas circunstâncias precisas dessa solenidade. Porque esses também, pelos meios do olho e ouvido, podem mais profundamente afetar o coração, e quando observada nesta luz, trombetas, aduelas, vestuário, não são mais superficiais ou insignificantes, mas subservientes, este tipo e grau para as mais valiosas finalidades da sociedade. Mas por mais terrível que esta solenidade seja, uma muito mais terrível está à mão, uma vez que em pouco tempo devemos todos estar diante da cadeira do julgamento de Cristo, porque assim como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua deverá confessar a Deus, e naquele dia cada um dará relato de si mesmo a Deus. Tivessem todos os homens profunda consciência disso, quão efetivamente isto garantiria os interesses da sociedade? Porque qual motivo pode ser concebido para a prática da genuína moralidade? Para uma busca firme e virtude sólida, um caminhar uniforme na justiça, misericórdia e verdade. O que poderia fortalecer nossas mãos em tudo que seja bom e nos deter de tudo que seja mal, como uma forte convicção disto, o juiz está à porta e nós brevemente estaremos diante dele. Não pode, portanto, ser impróprio ou inadequado para o objetivo da presente Assembleia considerar. Primeiro, as principais circunstâncias que precederão nosso situarmos-nos diante da cadeira de julgamento de Cristo. Segundo, o próprio julgamento. E terceiro, algumas poucas circunstâncias que se seguirão a ele. Em primeiro lugar, vamos considerar as principais circunstâncias que precederão estarmos diante da cadeira de julgamento de Cristo. E primeiro, Deus irá mostrar sinais na terra, Atos 2,19. Particularmente, ele irá se levantar para estremecer terrivelmente a terra. A terra deverá balançar, de um lado para o outro, como um bêbado, e deverá ser removida como uma cabana, Isaías 24:20. Haverá terremotos, catatopous, não no fundo do mar apenas, mas em todos os lugares. Não em um apenas, ou alguns, mas em toda parte do mundo habitado. Lucas 21:2. Até mesmo, tais como não foram vistos desde que os homens estão sobre a terra, terremotos tão poderosos e tão grandes. Em um desses, toda a ilha desaparecerá e as montanhas não serão encontradas. Apocalipse 16:20. Neste meio tempo, todas as águas do globo terráqueo sentirão a violência dessas concussões, o mar e as ondas rugindo, Lucas 21:25, com tal agitação como nunca se soube antes, desde a hora em que as fontes do grande abismo se arrebentaram, para destruir a terra, e que então ficaram fora e dentro da água. O ar será todo temporal e tempestade, cheio de vapores negros e pilares de fumaça, Joel 2:30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, ressoando de maneira assombrosa de polo a polo e se rasgando em 10.000 raios.
Como a comoção não parará na região do ar, os poderes dos céus também deverão ser estremecidos. Haverá sinais no sol e na luz e nas estrelas. Lucas 21, 25 e 26. As que são fixas e as que se movem em volta da terra. O sol se transformará em escuridão e a lua em sangue, antes do grande e terrível dia da vinda do Senhor. Joel 2,31. As estrelas recolherão seu brilho. Joel 3,15. Sim, e cairão do céu. Apocalipse 6,13. Saindo fora de suas órbitas. E então ouvir-se-á o grito universal de todas as companhias do céu, seguidas pela voz do arcanjo, proclamando a aproximação do Filho de Deus e homem, e a trombeta de Deus, soando um alarme para todos os que dormem no pó da terra. 1 Tessalonicenses 4,16. Em consequência disto, todas as sepulturas se abrirão, e os corpos dos homens se erguerão. O mar também desistirá do morto que está nele. Apocalipse 20:13. E cada um deverá ressuscitar com seu próprio corpo, sua própria essência, embora tão mudado em suas propriedades, como nós não podemos agora conceber. Porque este corruptível, então, se revestirá de incorruptibilidade. Sim, morte e Hades, o mundo invisível, entregarão o morto que está neles. Apocalipse 20:13. De modo que todo que sempre viveu e morreu, desde que Deus criou o homem, ressuscitará, incorruptível e imortal. Ao mesmo tempo, o Filho do Homem enviará seus anjos sobre a terra, e eles reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra. Mateus 24:31. E o próprio Senhor virá com nuvens, em sua própria glória e a glória de seu Pai, com 10.000 de seus santos, até mesmo miríades de anjos, e deverá se sentar no trono de sua glória. E diante dele se reunirão todas as nações, e separará uns dos outros, e estabelecerá a ovelha, o bom, de seu lado direito, e os bodes, o mau, do lado esquerdo. Mateus 25:31. Concernente a esta Assembleia Geral, é que o amado discípulo fala assim: Eu vi o morto, todos que estavam mortos, pequeno e grande, de pé diante de Deus, e os livros foram abertos. Uma expressão figurativa, referindo-se plenamente à maneira de proceder entre os homens. E o morto foi julgado por aquelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com suas obras. Apocalipse 20:12. Estas são as principais circunstâncias que estão registradas nos oráculos de Deus, como precedendo o julgamento geral. Nós, em segundo lugar, consideraremos o próprio julgamento, até onde agrade a Deus revelá-lo. A pessoa, através de quem Deus julgará o mundo, é seu Filho unigênito, cujas saídas são da eternidade, que é Deus sobre todos, abençoado para sempre, junto a Ele, sendo o irradiador da glória de seu Pai, a imagem expressa de sua pessoa. Hebreus 1:3. O Pai confiou todo o julgamento, porque Ele é o Filho do homem. João 5:22 e 27. Porque, embora Ele fosse na forma de Deus, e embora não fosse roubo ser igual com Deus, ainda assim Ele se esvaziou, tomando para si a forma de um servo, sendo feito na semelhança de homens. Filipenses 2, do 6 ao 7. Assim, porque, sendo encontrado na atualidade como um homem, Ele se humilhou, ainda mais além, tornando-se obediente até a morte, até mesmo a morte na cruz. Pelo que Deus tem altamente exaltado a Ele, mesmo em sua natureza humana, e ordenado a Ele, como homem, a experimentar os filhos dos homens, a ser juiz tanto do desperto quanto do morto, ambos daqueles que estarão vivos na sua vinda, e aqueles que se reunirão antes aos seus antepassados. O tempo, denominado pelo profeta o grande e terrível dia, é usualmente intitulado o dia do Senhor nas Escrituras. O espaço da criação do homem sobre a terra, até o fim de todas as coisas, é o dia dos filhos dos homens,
O tempo que está agora passado sobre nós é propriamente nosso dia. Quando este acabar, o dia do Senhor começará. Mas quem pode dizer por quanto tempo ele continuará? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, segundo Pedro 3:8. E desta mesma expressão, alguns dos antepassados esboçaram aquela inferência. Aquele que é comumente chamado o dia do julgamento seria de fato 1000 anos, e parece que eles não foram além da verdade. Mais do que isso, provavelmente eles não avançaram para ela, porque se nós considerarmos o número de pessoas que serão julgadas e as ações que serão inquiridas nisto, não parece que 1000 anos serão suficientes para as transações daquele dia, de maneira que não pode ser improvável abranger diversos 1000 anos. Mas Deus deverá revelar isto também a seu tempo. Com respeito ao lugar onde a humanidade será julgada, nós não temos relato explícito nas Escrituras. Um eminente escritor, mas não ele apenas, muitos têm tido da mesma opinião, supõe que seja na terra, onde as obras foram feitas e pelas quais eles serão julgados, e que Deus, com este objetivo também, empregará os anjos de sua força, para suavizar e estender o espaço ilimitado e expandir uma área para toda a raça humana. Mas talvez seja mais de acordo com o próprio relato do Senhor, de sua vinda nas nuvens, supor que será acima da terra, se não 2 vezes uma altura planetária. E esta suposição não é pouco favorecida pelo que Paulo escreve aos Tessalonicenses. O morto em Cristo ressuscitará primeiro, então nós que permanecermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontrarmos o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. De maneira que parece mais provável que o grande trono branco será altamente exaltado acima da terra. As pessoas a serem julgadas, quem pode contar, algo mais do que as gotas da chuva ou as areias do mar? Eu vi, diz João, uma grande multidão que nenhum homem pode calcular, vestida com seu manto branco e palmas em suas mãos. Quão imenso, então, deve ser o total da multidão de todas as nações, e afins, e pessoas, e línguas, de todos os que surgiram dos lombos de Adão, desde que o mundo começou, até que o tempo não mais existisse. Se nós admitirmos a suposição comum, que parece de alguma forma absurda, de que a Terra suporta, a qualquer tempo, não menos do que 400 milhões de almas viventes, homens, mulheres e crianças, o que uma congregação dessas gerações que tem sucedido umas às outras por 7.000 anos deve fazer. O mundo do grande Xerxes, em armas, o orgulhoso anfitrião de Canaí, todos estão aqui, e aqui todos estão perdidos. Os seus números avolumaram-se para serem discernidos em vão, perdidos como uma gota no alto mar sem fim. Todo homem, toda mulher, todas as crianças dos dias, que sempre respiraram o ar vida, ouvirão a voz do Filho de Deus, e voltarão à vida, e aparecerão diante dele. E isto parece ser a significação natural daquela expressão, o morto, pequeno e grande. Todos, universalmente, todos, sem exceção, todos de todas as idades, sexo ou grau, todas que algumas vezes viveram e morreram, ou foram submetidos a tal mudança, que será equivalente com a morte. Porque muito tempo antes deste dia, a grandeza do espírito humano desaparece e mergulha no nada. Até mesmo no momento da morte, este desaparece. Quem é rico ou grande dentro da sepultura? E todo homem deverá dar um relato de suas próprias obras. Sim, um relato verdadeiro e completo de tudo que ele sempre fez, enquanto no corpo, se foi bom ou mal. Oh, que cena será, então, descortinada às vistas de anjos e homens! Enquanto não o mitológico Radamatuz, um dos 3 juízes do Hades, juntamente com Minos, Acacus, mas o Senhor Deus Altíssimo, que conhece todas as coisas no céu e na terra. Sobre estes reinos lúgubres, o inflexível Radamatuz reina, detecta cada vilão astuto e o constrange, a reconhecer os crimes por mais tempo encobertos aos olhos humanos. Em vão, agora tudo se apresenta na odiada luz. Não somente todas as ações dos filhos dos homens serão então trazidas à vista,
mas todas as suas palavras, uma vez que toda palavra vã que os homens falarem, eles darão conta delas no dia do juízo. Mateus 12, 36 ao 37. De maneira que pelas tuas palavras, assim como obras, tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Deus, então, não trará à luz toda a circunstância também que acompanhou cada palavra ou ação, e se não reformou a natureza, ainda assim diminuiu ou aumentou a bondade ou maldade deles? E quão fácil é isto para aquele que está ao redor de nossa cama, ou ao redor de nosso caminho, e espia todos os nossos caminhos. Nós sabemos que a escuridão não é trevas para ele, mas a noite brilha como o dia. Sim, ele trará ao conhecimento não apenas as obras ocultas da escuridão, mas os próprios pensamentos e intenções do coração. E qual a surpresa? Já que ele sonda os desígnios e entende todos os nossos pensamentos. Todas as coisas são descobertas e reveladas aos olhos daquele com quem lidamos. Inferno e destruição estão diante dele, sem uma capa, quanto mais os corações dos filhos dos homens. E neste dia revelar-se-á toda a obra interior de toda a alma humana, todo apetite, paixão, inclinação, afeição, com as várias combinações deles, com todo o temperamento e disposição que constituem todo o complexo caráter de cada indivíduo. Assim será clara e infalivelmente visto quem era reto e quem não era, e em que grau toda ação ou pessoa ou caráter estava tanto com respeito ao bem quanto com respeito ao mal. Então o rei dirá a eles do seu lado direito: venham, vocês, abençoados de meu pai, porque eu estava faminto e me deram alimento, sedento e me deram de beber, um estranho e me acolheram, nu e me vestiram. De igual maneira, todo o bem que fizeram sobre a terra será citado diante de homens e anjos. O que quer que tenham feito, tanto em palavra quanto em ação, no nome ou por causa do nome do Senhor Jesus. Todos os seus bons desejos, intenções, pensamentos, todas as suas santas disposições, tudo será lembrado, e parecerá que, embora eles fossem desconhecidos ou esquecidos em meio aos homens, ainda assim Deus os anotou no livro dele. Todos os seus sofrimentos, igualmente, por causa do amor de Jesus e do testemunho de uma boa consciência, serão mostrados pelo juiz reto, para o louvor deles. Sua honra diante de seus santos e anjos, e o aumento desta, um peso de glória muito mais excelente e eterno. Mas seus maus feitos também, uma vez que consideramos que não existe um homem sobre a terra que em toda a sua vida nunca pecou. Esses também serão lembrados naquele dia, e mencionados na grande congregação? Muitos creem que eles não serão e perguntam: isto não implicaria que seus sofrimentos estariam no fim, até mesmo quando a vida terminou? Uma vez que eles ainda teriam tristeza e vergonha e embaraço para suportar? Eles perguntam além: como isto pode ser reconciliado com a declaração de Deus através do profeta? Se o pecaminoso se voltar dos seus pecados que cometeu e mantiver meus estatutos, e fizer o que é lícito e correto, todas as transgressões que ele cometeu não mais serão mencionadas junto a ele? Ezequiel 18, 21, 22. Como isto é consistente com a promessa que Deus fez a todos que aceitaram a aliança do Evangelho? Eu perdoarei suas iniquidades, e seus pecados não mais me lembrarei? Jeremias 31, 34. Ou como o apóstolo Paulo expressa: serei misericordioso para com a sua falta de retidão, e de seus pecados e iniquidades eu não mais me lembrarei? Hebreus 8, 12. Pode ser respondido: isto é aparentemente e absolutamente necessário para a completa ostentação da glória de Deus, para a clara e perfeita manifestação de sua sabedoria, justiça, poder e misericórdia para com os herdeiros da salvação, para que todas as circunstâncias de suas vidas possam ser evidentes, juntamente com todos os seus temperamentos e todos os desejos, pensamentos e intenções de seus corações. Do contrário, como se tornaria aparente da profundidade do pecado e miséria que a graça de Deus os livrou? E de fato, se toda a vida dos filhos dos homens não forem manifestadamente revelada, toda a contextura maravilhosa da providência divina não poderia ser manifestada. Nem seríamos capazes, em milhares de instâncias, de justificar os caminhos de Deus ao homem, a menos que as palavras de nosso Senhor fossem cumpridas em seu sentido mais extremo, sem qualquer restrição ou limitação.
Não existe coisa alguma oculta que não possa ser revelada, ou desconhecida que não possa ser conhecida. Mateus 10, 26. A abundância das dispensações de Deus sob o sol ainda pareceria sem razão de ser, e então, apenas quando Deus trouxe à luz todas as coisas da escuridão, foi possível ver que sábio e bom foram todos os seus caminhos, quaisquer que fossem os autores nela, que ele viu através da grossa nuvem e governou todas as coisas, através do sábio conselho de sua própria vontade, que nada foi deixado para a sorte ou capricho de homens, mas Deus dispôs tudo forte e docentemente, forjou tudo dentro de uma corrente de justiça, misericórdia e verdade. E no descobrimento das perfeições divinas, o reto regozijar-se-á com alegria inexprimível, longe de se sentir alguma tristeza ou vergonha dolorosa, por alguma dessas transgressões passadas que desde então se desfizeram como uma nuvem, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Será abundantemente suficiente que todas as transgressões que eles cometeram não devam ser, uma vez mais mencionadas, em prejuízo deles, que seus pecados e transgressões e iniquidades não devam ser mais lembrados para a condenação deles. Este é o significado claro da promessa, e isto todos os filhos de Deus deverão se certificar como verdade, para o conforto eterno deles. Depois dos justos serem julgados, o rei se voltará para aqueles à sua esquerda, e eles também deverão ser julgados, cada homem de acordo com suas obras, mas não apenas suas obras exteriores serão trazidas para o relato, mas todas as palavras pecaminosas que eles alguma vez falaram, sim, todos os desejos, afeições, temperamentos maus, que tenham ou que tiveram algum lugar em suas almas, e todos os pensamentos ou desejos maus que alguma vez foram nutridos em seus corações. A alegre sentença da absolvição será então pronunciada junto àqueles à sua direita, e a terrível sentença da condenação sobre aqueles à esquerda, ambos devendo permanecer fixos e imóveis como o trono de Deus. Nós podemos, em terceiro lugar, considerar algumas das circunstâncias que se seguirão ao julgamento geral. E a primeira é a execução da sentença proferida sobre o mal e sobre o bom. Estes deverão seguir para a punição eterna, e o reto para a vida eterna. Deve-se observar que se trata da mesma palavra que é usada, ambos no primeiro e no último caso. Segue-se que tanto a punição dura para sempre, quanto a recompensa virá também para um fim. Não, nunca, a menos que viesse para um dia, ou sua misericórdia e verdade falhassem. Então os retos brilharão como o sol no reino de seu Pai, e deverão beber daqueles rios de prazer que estão à direita de Deus, sempre mais. Mas aqui toda a descrição falha, toda a linguagem humana falha. Apenas alguém que alcançou o terceiro céu poderá ter uma justa concepção dele. Mas, até mesmo este é um que não pode expressar o que ele tem visto. Essas coisas não são possíveis do homem proferir. O perverso, nesse meio tempo, deverá seguir para o inferno, mesmo todas as pessoas que se esqueceram de Deus. Elas serão punidas com a destruição eterna, da presença do Senhor e da glória do seu poder. Elas serão lançadas no fogo com enxofre, originalmente preparado para o demônio e os seus anjos, onde corroerão suas línguas por causa da agonia e dor, amaldiçoarão a Deus e olharão para o alto. Lá os cães do inferno, orgulho, malícia, vingança, raiva, horror, desespero, as devorarão continuamente. Lá elas não terão descanso dia e noite, mas a fumaça do tormento delas se elevará para sempre e sempre, porque o verme delas não morre e o fogo não é extinto. Marcos 9:48. Então os céus se contrairão como um pergaminho e desaparecerão como um grande barulho. Eles fugirão da face daquele que se senta no trono e não se encontrará lugar para eles. Apocalipse 20:11. A mesma forma da passagem deles é desvendada a nós pelo apóstolo. No dia do Senhor, os céus em fogo dissolver-se-ão. 2 Pedro 3:12. Toda a bonita estrutura será destruída por aquele elemento feroz, a conexão de todas as partes destruídas, e cada átomo se separar um do outro. Através do mesmo processo, a terra também e as obras que nela existem se queimarão. As obras enormes da natureza, as colinas eternas, as montanhas que desafiaram a ira do tempo e permaneceram imóveis por muitos milhares de anos, irão sucumbir em ruína ígnea, quanto menos as obras da inteligência, embora do tipo mais durável, os mais extremos esforços da habilidade humana, túmulos, conquistador, tudo
tudo irá morrer, perecer, desaparecer, como um sonho quando alguém acorda. De fato, alguns grandes e bons homens têm imaginado que, da mesma forma que se requer aquele mesmo poder altíssimo para aniquilar as coisas, assim se requer para criar, falar no vazio ou fora dele. Então, nenhuma parte dele, nenhum átomo no universo será totalmente destruída finalmente. Antes, eles supõem que a última operação do fogo, que ainda é possível observarmos, será reduzir para vidro o que, por uma força ainda menor, reduziu-se a cinzas. Assim, no dia em que Deus ordenou, toda a terra, se não os materiais celestes também, sofrerão esta mudança, depois do que o fogo não terá mais poder sobre eles, e eles acreditam, isto é anunciado por aquela expressão na revelação, feita a João. Diante do trono havia um mar de vidro, como cristal. Apocalipse 4:6. Nós não podemos agora nem afirmar, nem negar isto, mas nós devemos saber daqui por diante. Se for inquirido pelos zombadores, os filósofos precisos, como essas coisas podem ser, de onde virá tal imensa quantidade de fogo, de maneira a consumir os céus e todo o globo terrestre, nós pediríamos licença, em primeiro lugar, lembrando a eles que esta dificuldade não é peculiar ao sistema cristão. A mesma opinião quase universalmente é obtida em meios aos ateus não devotos. Mas, em segundo lugar, é fácil responder, até mesmo, da nossa leve e superficial familiaridade com as coisas naturais, que existem abundantes depósitos de fogo, prontos e empilhados, preparados para o dia do Senhor. Quão breve um cometa autorizado por ele pode viajar, vindo das partes mais distantes do universo, e fosse fixar-se sobre a Terra em seu retorno do Sol, quando ele está algumas milhares de vezes mais quente do que a bala de canhão incandescente. Quem não vê qual deveria ser a consequência imediata? Mas, não subindo tão alto como nos céus etéreos, os mesmos raios que fornecem luz ao mundo não poderiam ser comandados pelo Senhor da natureza, causar ruína e a mais extrema destruição? Ou, para ir não mais além do que o próprio globo, quem sabe que enormes reservatórios de fogo líquido existem desde os primórdios contidos nas entranhas da Terra? A Etna, Hecla, Vesúvio e todos os outros vulcões que causam erupções e chamas e carvões de fogo, o que eles são muitas das provas e bocas daquelas fornalhas ígneas, ao mesmo tempo que as tantas evidências de que Deus tem pronto o recurso para cumprir sua palavra? Sim, onde observamos não mais do que a superfície da terra e as coisas que nos cercam, é mais certo, como provam milhares de experimentos, além de toda a possibilidade de negação, que nós mesmos, nossos corpos todos, estão cheios de fogo, assim como tudo à nossa volta. Será que não é fácil tornar este fogo etéreo, visível, até mesmo a olho nu, e produzir por meio dele os mesmos efeitos na matéria combustível que são produzidos pelo fogo culinário? É preciso, então, algo mais do que Deus para abrir aquela algema secreta, por meio da qual este agente irresistível está agora prestes a descer? E se estende imóvel em cada partícula da matéria? E quão logo ele não rasgaria a moldura universal em pedaços e envolveria tudo em uma ruína comum? Existe uma circunstância a mais que seguirá ao julgamento e que merece nossa séria consideração. Nós esperamos, diz o apóstolo, de acordo com sua promessa, por novos céus e nova terra, em que habitará o reto, 2 Pedro 3,13. A promessa se coloca na profecia de Isaías. Observe, eu crio novos céus e nova terra, e a anterior não deverá ser mais lembrada. Isaías 65,17. Tão grande deverá ser a glória da mais recente. Isto João observou nas visões de Deus. Eu vi, disse ele, um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. Apocalipse 21:1. E apenas o reto habitará nela. Assim sendo, ele acrescenta, e eu ouvi uma grande voz do terceiro céu, dizendo, observe, o tabernáculo de Deus está entre os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Inevitavelmente todos serão felizes. Deus enxugará todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto, nem haverá mais dor alguma. Não haverá mais maldição, mas eles verão sua face.
e terão acesso mais próximo a ele, e de lá a mais sublime imagem dele. Esta é a mais forte expressão na linguagem das Escrituras, a denotar a mais perfeita felicidade. E seu nome estará em suas frontes. Eles declaradamente se reconhecerão como propriedade de Deus, e a gloriosa natureza dele mais visivelmente brilhará neles, e não haverá noite lá, e não necessitarão de velas nem luz do sol, porque o Senhor dará a luz a eles, e eles reinarão para sempre e sempre. Resta apenas aplicar as considerações precedentes a todos os que estão aqui diante de Deus, e nós não somos diretamente conduzidos a assim fazer, através da presente solenidade que tão naturalmente nos aponta para aquele dia, quando o Senhor julgará o mundo na retidão? Isto, portanto, por nos fazer lembrar daquela mais terrível ocasião, pode nos fornecer muitas lições de instrução. Em algumas poucas dessas me é permitido tocar. Possa Deus escrevê-las em todos os nossos corações. Em primeiro lugar, quão bonita é a determinação daqueles que são enviados pela sábia e graciosa providência de Deus, no executar justiça sobre a terra, no defender o injuriado e punir o malfeitor. Eles não são os ministros de Deus para nos fazer bem, os grandes alicerces da tranquilidade pública, os padrões da inocência e virtude, a grande segurança de todas as nossas bênçãos temporais, e cada um desses não representa não apenas um príncipe mundano, mas o juiz da terra? Ele cujo nome está escrito em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Oh, que todos esses filhos, do lado direito do Altíssimo, possam ser tão santos como ele é santo, sábio com a sabedoria que se senta ao seu trono, como ele, que é a sabedoria eterna do Pai, que não olha as pessoas como se fossem nada, mas retribui a cada homem de acordo com as suas obras, como ele, justa em flexibilidade e inexorabilidade, embora cheia de compaixão e misericórdia eterna. Assim, eles serão terríveis, de fato, para aqueles que fazem o mal, como não carregando a espada em vão. Assim, as leis de nossa terra terão uso pleno e honra devida, e o trono de nosso rei será ainda estabelecido na retidão. Vocês, homens verdadeiramente honrados, aos quais Deus e o rei têm comissionado, em um grau menor, para administrarem justiça, vocês não podem ser comparados àqueles espíritos ministradores que atenderão ao juiz vindo das nuvens? Que vocês possam, como eles, amar a Deus e ao homem, que vocês possam amar a retidão e odiar a iniquidade, que vocês todos, ministros em suas diversas esferas, tal honra Deus deu também a vocês, como a eles, que serão seus herdeiros da salvação e para a glória do seu grande soberano. Possam continuar os fundadores da paz, a bênção e ornamentos de nossa região, os protetores de uma terra culpada, os anjos guardiões de todos os que estão ao redor de vocês. Você, cujo ofício é executar o que lhe é confiado em responsabilidade, por aquele diante de quem você está, quão proximamente vocês estão preocupados em assemelhar-se àqueles que estão diante da face do Filho do Homem, aqueles servos dele que fazem de acordo com seu prazer e ouvem atentamente a voz de sua palavra. Não importa a vocês grandemente serem tão corruptos quanto eles? Mostrarem-se à altura dos servos de Deus? Fazer justiça e misericórdia amorosa? Fazer tudo o que você gostaria que eles fizessem a você? Assim, aquele grande juiz, sob cujos olhos você se situa continuamente, diz a você também: bem feito, bons e fiéis servos, regozijem-se de seu Senhor. Permita-me acrescentar algumas poucas palavras a todos vocês que estão neste presente dia diante do Senhor. Vocês não poderiam suportar em suas mentes, durante todo o dia, que um dia mais terrível está vindo? Que grande assembleia é esta! Mas o que é isto para aquela que todo o olho irá então ver? A grande assembleia de todos os filhos dos homens que alguma vez viveu sobre a face da terra, de toda a terra? Hoje em dia, poucos estarão na cadeira de julgamento, para serem julgados no tocante ao que foi colocado sob a responsabilidade deles. E eles estão agora restritos em prisão, talvez algemados, até que sejam trazidos para serem julgados e sentenciados. Mas nós todos devemos nos sentar em cadeira de julgamento de Cristo, eu que falo e vocês que ouvem. E estamos agora restritos nesta terra, que não é nosso lar, nesta prisão de carne e sangue, talvez muitos de nós em algemas de escuridão também, até que sejamos trazidos adiante.
Aqui, um homem é questionado concernente a um ou dois fatos que se supõe ele tenha cometido. Lá nós deveremos prestar contas de todas as nossas obras, do berço à sepultura, de todas as nossas palavras, de todos os nossos desejos e temperamento, todos os pensamentos e intentos de nossos corações, de todo o uso que fizemos de nossos vários talentos, quer da mente, quer do corpo ou fortuna, até que Deus nos disse: dá um relato de tua mordomia, porque tu não serás mordomo por muito tempo mais. Nesta corte, é possível que alguns que sejam culpados possam escapar por necessidade de evidência, mas não haverá falta de evidência naquela corte. Todos os homens com os quais você tem o mais secreto intercurso, que foram privados de todos os seus desígnios e ações, estão prontos diante de sua face. Assim estão todos os espíritos da escuridão, que inspiraram os maus desígnios e os assistiram na execução deles. Também estão todos os anjos de Deus, aqueles olhos do Senhor que seguiram de um lado para o outro sobre toda a terra, que vigiaram suas almas e trabalharam para o seu bem, tanto quanto vocês lhes permitiram. Assim está a sua própria consciência, milhares de testemunhas em uma, agora não mais capaz de ser tanto cega quanto silenciada, mas constrangida a saber e a falar a verdade nua, no tocante a todos os seus pensamentos e palavras e ações. E a consciência é como milhares de testemunhas. Sim, mas Deus é como milhares de consciências. Oh, quem poderá situar-se diante da face do grande Deus, até mesmo de nosso Salvador Jesus Cristo? Veja, veja, ele vem, ele faz das nuvens suas carruagens, ele cavalga junto às asas do vento, um fogo devorador vem antes dele, e depois dele uma chama flamejante. Veja! Ele se senta em seu trono, vestido com luz como um ornamento, enfeitado com majestade e honra. Observe, seus olhos são como a chama do fogo, sua voz como o som de muitas águas. Como você escapará? Você pedirá às montanhas para caírem sobre você, as rochas para o cobrir? Ai de mim! As próprias montanhas, as rochas, a terra, os céus estão prontos para fugirem. Você pode impedir a sentença? Por meio de quê? Com todos os materiais da sua casa, com milhares de ouro e prata? Pobre cego, tu vieste nu do ventre da tua mãe, e mais nu para a eternidade. Ouve o Senhor, o juiz, vem abençoado de meu Pai, herdeiro do reino, preparado para ti, desde a fundação do mundo, som jubiloso, quão amplamente diferente daquela voz que ecoa através da expansão do céu. Parta você, praguejador, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E quem é aquele que poderá impedir ou retardar a completa execução de uma sentença ou outra? Esperança vã. Veja que o inferno se moveu abaixo para receber aqueles que estão prontos para a destruição, e as portas eternas se abrem para que os herdeiros da glória possam entrar. Que tipo de pessoas então devemos ser? Em todo modo de vida e devoção santa. Nós sabemos que não poderá ser muito tempo antes que o Senhor desça com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, quando cada um de nós deverá aparecer diante dele e dar um relato de suas próprias obras. Pelo que, amados, vendo que vocês procuram por essas coisas, vendo que vocês sabem que ele virá e não tardará, sejam diligentes para que vocês possam ser encontrados por ele em paz, sem marca ou culpa. Por que vocês não deveriam? Por que algum de vocês deva ser encontrado do lado esquerdo no aparecimento dele? Ele não vai querer que alguém pereça, mas que todos possam vir para o arrependimento, através do arrependimento, para a fé no Senhor que sangra, através da fé, para o amor puro, para a completa imagem de Deus, renovada no coração e produzindo toda a santidade de vida. Vocês podem duvidar disto quando vocês se lembram que o juiz de todos é igualmente o Salvador de todos? Ele não os comprou com seu próprio sangue para que vocês não pudessem perecer, mas tivessem a vida eterna? Oh, façam prova de sua misericórdia, preferivelmente do que de sua justiça, de seu amor, preferivelmente do que do estrondo de seu poder. Ele não está longe de cada um de nós, e ele está vindo agora, não para condenar, mas para salvar o mundo. Ele se coloca no meio. Pecadores, agora, até mesmo agora, ele não bate à porta de seus corações? Oh,
que vocês possam saber, pelo menos neste dia, as coisas que pertencem à sua paz. Ó, que vocês possam agora dar a si mesmos a Ele, que deu de si mesmo por vocês, em fé humilde, em amor santo, ativo, paciente. Assim vocês se regozijarão com excedente alegria no dia dele, quando ele vier nas nuvens do céu.